Eu nasci em Nova Lima, sou filha de José de Ávila Oliveira e Ana Magalhães Oliveira. Apesar de ter nascido em Nova Lima, não fui criada lá. Eu vim para aqui, era com 2 anos e tanto, e fui criada aqui em Belo Horizonte. Minha formação é toda aqui. Meu pai era médico, farmacêutico e dentista. Médico era mais assim como, não era formado não, mas como ele tinha uma farmácia e estava muito envolvido com a medicina, que ele tinha começado um curso, então, e ele tinha uma farmácia em Nova Lima, farmácia central, e tinha um consultório dentário que ele recebia pessoas. E ele foi por uns tempo presidente da Câmara de Nova Lima, quando Nova Lima era comarca de Sabará ainda. E o curioso é que nessa época, nem pensava em nascer, porque estava nascendo, nós somos 12 irmãos, estava nascendo a primeira irmã. E o mais curioso é que hoje eu tenho um painel atrás, na Câmara, atrás do lugar que ele sentava para presidir, quando ele era Nova Lima. Quer dizer, um painel que ele nem sonhava que podia ter uma filha, muitos anos depois, queria longínquamente, ainda longe no tempo, ainda fazer esse painel. Minha mãe, Ana Magalhães Oliveira, foi professora. Ela, desde cedo, ela era muito avançada para a época dela. Ela não se conformava em ficar só com dor de casa, não. Então, ela foi dar aula lá em Nova Lima. Só que ela tinha um filho atrás do outro e vivia de licença. Eles brincam que era o jeito do meu pai aprender em casa. Sabe, mas não era não, ela gostava, sabe? Ela sempre foi muito curiosa, lia demais, foi uma incentivadora para eu continuar como artista. Desde cedo ela me incentivava demais, comprava muito lápis de cor e ela pintava também, que ela estudou no Colégio São Francisco São João del Rei Interna, e tinha aquelas pinturas de colégio de freira, né? Que era cópia. Tinha uma natureza morta na minha cara que ela fez, que eu era maravilhada, era uma perfeição. E tinha um outro desenho bem livre, feito em cima do vidro. Eu ficava encantada, desde pequenininha, com os quadros, pedindo à mamãe que me ensinasse como é que fazia aquilo, como fazer aquilo. Então, ela me criou um estímulo muito grande para mim. Foi uma grande incentivadora do meu trabalho. Desde o jardim da infância, que eu era chamada para fazer coisas para ficar lá no quadro, ou então trabalhar em grupo. Eu lembro de um painel de feltro preto, em que todos recortavam feltro colorido e colavam, que eu ficava maravilhada com aquele contraste do preto com o colorido. Então, mas eu ia porque me chamava, eu ia, né? E assim foi no grupo também, todo quanto é ilustração, quanto é trabalho para ficar em corredor, já ia meu trabalho. E depois no colégio também, o tempo todo, todas as efemérides do ano inteiro, eu tinha que ilustrar, né? Então, até fazer retrato de Tiradentes, Dom Pedro II, eu tinha que olhar no livro e copiar, porque eu que tinha que fazer. Com isso, acho que eu fui desenvolvendo a minha habilidade para o desenho, exercitando desde menino, então eu fui desenvolvendo. Agora, eu gostava em casa também de ficar desenhando, de ficar inventando coisas. Então, eu acho que a vida inteira eu vim com essa vocação para a arte. Meu pai era músico, tocava muito, cantava demais, tinha uma voz linda. Todos os casamentos lá em Nova Lima ele era chamado para cantar. Então, ele tinha um temperamento mesmo bem forte para artista, sabe? E fora isso, minhas irmãs mais novas, naquela época os ingleses que tinha a menina de Burro Velho, traziam professores para o pessoal para os ingleses. Então, minhas irmãs estudaram com professoras inglesas, balé, piano, sabe? Estiveram. Em Nova Lima tinha uma efervescência cultural muito grande. O Teatro Nova Lima é enorme. E os ingleses traziam peças de teatro, balé, traziam tudo. E o pessoal daqui de Belo Horizonte ia para Nova Lima para assistir as programações que lá os ingleses incentivavam a população. Então, minha casa, quando ela tinha esses espetáculos, virava assim, uma hospedaria de parentes de Belo Horizonte, sabe? Todo mundo ia para lá para assistir as programações. Então, meu pai também viveu nesse ambiente, e minha mãe de muita cultura, né? Eu estudei o primário Delfim Moreira, depois eu fui para Afonso Pena, mas no 4º ano saí, fui para o Colégio Sion e formei no Colégio Sion. Depois saí do Sion e fui para a Escola Guinhar, no Parque, que era uma escola livre.
Agora, quem me inscreveu na escola Guinhar foi minha mãe também. Eu acho isso curioso, que ela me inscreveu na escola do Parque e tinha um preconceito muito grande da mulher fazer arte naquela época. Estudar na escolinha do Parque, então, era um horror. Tinha muitas mulheres também, mas a sociedade, no modo geral, não encarava com bons olhos as pessoas que fossem fazer artes plásticas, não. Estudar no Parque ainda era mais ainda, né? Mas ela suplantou isso tudo e não teve dúvida, me inscreveu no Parque, não querendo saber de nada. Então, a mamãe sempre foi muito avançada. Tinha uma cabeça muito boa, lia muito, então é uma pessoa bem na frente do tempo. Eu estudei com Alberto da Veiga Guinhar, né? E que todo mundo conhece por Guinhar, o mestre Guinhar, com Franz Weismann, que é esse grande escultor que todo mundo conhece. Eles dirigiam a escola. Nós tínhamos cursos esporádicos com vários professores, entre eles Isabel Pedrosa, que nos fez, que introduziu a gravura aqui, e alguns outros professores que iam, vários professores de História da Arte, mas a escola era livre. Eles vinham por uma temporada, davam um curso e iam embora. Então, o curso mesmo regular era mantido por Guinhar e Franz Weismann. Na minha geração, entrou muita gente, mas como Guinhar, eles iam na expectativa de aprender a fazer alguma coisa, Guinhar punha a gente trabalhando para descobrir as coisas, né? Então, a maioria ia embora. Na minha geração ficou, eu convivi muito, eu não lembro quem entrou, só quem eu lembro que entrou comigo foi o Gavino Mudado e a Vilma Martins, que hoje mora no Rio, e é casada com aquele crítico de arte Frederico Moraes e teve uma carreira bonita. E lá, quando eu cheguei lá, já tinha uma turma, e era Tupinambá, Arlinda Correia Lima, Letícia Renault, Xanina, o Wilson Lacerda, Vicente Abreu, que eram pessoas que já estavam trabalhando lá, porque era um ateliê, e eu aprendi muito com eles todos, porque trabalhava todo mundo junto. Quem estava começando e quem era mais antigo, trabalhava todo mundo junto. Então, era um aprendizado entre colegas. Guinhar, de vez em quando, desaparecia. Então, os mais velhos, os mais antigos, como o Wilson Lacerda, sobretudo, ajudavam os que estavam começando. Quando Guinhar voltava, ele comentava os trabalhos, então era interessante. A gente tinha que desenhar uns 2 anos, porque a primeira coisa para Guinhar era a educação do olhar, né? Porque a gente olha com um filtro cultural, né? E ele queria que a gente ficasse a manhã inteira no parque, olhando o parque, assimilando e descobrindo as coisas sozinha. Acontece que vai ainda de cansar, estava cansado de desenhar, né? Só depois de muito tempo que deixava pintar. Uma época ele desapareceu, eu aproveitei e pediu ao Wilson Lacerda a relação das tintas, comprei material de tinta e a turma mais antiga ia para o parque domingo pintar. E eu peguei meu cavalete e fui para o parque pintar. Então eu fiquei pintando lá com eles. Quando Guinhar voltou, eu falei, vai me dar bronca, né? Mas não deu não. Deixou eu continuar pintando. Sabe que eu não aguentava mais desenhar, estava louca para pintar. E aí ele permitiu que eu pintasse. Foi um avanço para mim muito grande. Ele pegava uma prancheta de Ocatex, punha um trabalho e mandava a gente para o parque. Para a gente não trocar de papel, ele assinava. Acontece que isso agora virou um problema, porque muita gente desmancha a assinatura do aluno e usa a de Guinhar. Ele punha Guinhar ou Gui, ele punha muito Gui, sabe? Punha Gui na folha. E os alunos iam com a folha, quer dizer, porque ele não gostava que a gente usasse borracha. E era uma maneira dele controlar se a gente for trocando de folha e se observou pouco. Porque quando você observa bem, você coloca bem no papel, porque a arte é assim, você olha e observa e põe no papel exatamente o que você viu. Quando você fica olhando e abaixando a cabeça, olhando e abaixando nas tentativas e erros, você usa borracha demais e não aprende a observar. E o objetivo dele é levar o aluno a observar bem e já mentalizar a paisagem de maneira para depois passar para o papel, né? Então ele punha essa assinatura. E quando a gente voltava, ele fazia comentários. Ele tinha uns passepartout que ele mostrava para a gente o ritmo de trabalho da gente. A gente começava muito paciente e depois ia fazer um desenho mais apressado. No fim, estava só um croquis, né?
Então ele falava, mostrava para a gente que eram tempos diferentes, que a gente tinha que fazer todo no mesmo ritmo, com a paciência do começo e até o fim, com a mesma paciência e com a mesma, tinha que perseverar no desenho. E com isso é uma disciplina danada, né? É preciso muita disciplina. Então, ele dava liberdade de interpretação, ele não ensinava nada como fazer, você olhava e interpretava do seu jeito. E depois ele vinha com os comentários. Então, era uma total liberdade para você trabalhar, mas ao mesmo tempo uma disciplina rígida, porque ele exigia paciência e perseverança de você, e do princípio ao fim, no mesmo ritmo, com a mesma observação, com a mesma intensidade. O que acontecia? A gente estava no parque, a gente ia muito devagar, as luzes mudavam todas, né? Você entra começando às 9 horas, terminando ao meio-dia, a projeção de sombra mudava toda, né? Então a gente cada vez ia andando mais depressa para fazer rápido a paisagem, mas no princípio a gente começava a paisagem lentamente com a sombra de um jeito, quando a gente terminava a sombra já estava outra. Quer dizer, isso fazia parte da observação que a gente tinha que fazer. Então no fim já começava a desenhar mais rápido para a sombra não mudar depressa. Então essa disciplina, com essa liberdade, que era a formação dele, era o princípio da escola Guignard. Ter esse tempo e essa paciência. E como a gente tem foi condicionada pela escola formal, o nosso olhar é todo condicionado, e nós olhamos com o filtro cultural, eu tenho a impressão, ele não falava isso, mas hoje eu vejo que ele fazia isso para a gente olhar com os olhos da gente as coisas que está vendo, não com a memória das coisas que a gente conhecia, que já ouvia, já tinha visto. E com isso cada um pegou um caminho, essa geração que estudou com ele, cada um tem um estilo completamente diferente do outro. Porque cada um observou uma coisa diferente. Ou se ele se condicionou, não, se descondicionou do olhar e a sua maneira de ver única aflorou. Então ele trabalhava realmente o potencial do aluno. As informações que ele passava eram essas de mostrar que o tempo estava errado, ou que o plano, que uma árvore está no fundo e os planos tinham que ser diferentes. Então, esses comentários iam organizando a cabeça da gente. Né? O Guignard estava me pintando. Sim. E que o Guignard começou a me pintar, mas começou a me imaginar como se eu fosse a Josefina, porque naquela época usava um cabelo que era ventania. E ele começou a me contar a história de Napoleão e Josefina, e eu comecei a virar Josefina no quadro dele. Ele me pintou primeiro, assim, ficou muito semelhante, até eu estava noiva na época, e meu marido, que era meu noivo, pegou e falou, mas está ótimo, está perfeito. Mas ele já tinha começado a me dar um ar assim, meio aristocrático, sabe? E aí ele me trouxe, quando eu voltei para buscar o quadro, eu estava toda cheia de pedrarias, com um brinco, virei uma princesa no quadro. Então, um retrato assim, eu servi de modelo para ele fazer Josefina. E nessa ocasião, o Chanino estava lá pintando e quis me pintar, aproveitar que eu estava posando para o Guignard. Mas ele pegou um compensado, que ele pegou por lá, o que ele achou. O retrato que ele fez meu foi até muito interessante, só que deu cupim que não tinha jeito. Ninguém conseguiu, que foi por dentro. Aí eu reclamei com ele, o retrato ficou lindo, eu pedi o retrato que ele estragou. Ele falou, traz uma tela que eu te pinto, sabe? Mas isso já tinha passado algum tempo depois. Nesses anos 60, quando eu voltei para a escola, encontrei com o Chanino, eu falei, Chanino, e o retrato que você me deu acabou, o bicho cupim comeu ele todo, traz uma tela que eu te pinto. Aí eu levei a tela e ele fez aquele retrato meu, que eu acho um dos melhores retratos que o Chanino fez, sabe? Muito bom retrato. Então, eu tenho esse retrato do Chanino e tenho do Guignard. O Wilde também estava pintando, mas ele foi aproveitar também me pintar, mas o Wilde não gostou do retrato e desmanchou, disse que ia pintar de novo e acabou não pintando. Eu entrei em 53, até 55 eu fui frequente. Em 55 eu casei, até um pouco antes, eu fiquei bem frequente. 55, no fim do ano eu casei, aí eu fiquei lá de vez em quando. Só voltei em 62, mas aí o Guignard já estava muito doente, morando em Ouro Preto, e raramente aparecia na escola. Eu deixei de ir à escola exatamente a partir de 56, porque o Guignard começou, não sei se foi 56 mesmo, foi 58 que ele foi para Ouro Preto. E ele começou a espaçar muito as vindas dele a Belo Horizonte,
Então a gente não tinha mais muito contato com ele. Então também deixei de frequentar a escola. Agora, como eu casei, morava em apartamento e não tinha ateliê, eu voltei em 62 para usar a escola como ateliê, né? Fazer outras matérias e fazer litografias de algumas matérias que eu não tinha feito. E alguns cursos esporádicos nesse intervalo foram dando na escola, como litografia com João Qualha, o Nimar de Paula deu um curso de mural. Eu voltava sempre quando tinha esses cursos, para fazer os cursos que estavam sendo oferecidos na escola. No início, quando eu comecei, não tinha nem livros de arte aqui direito. A gente ia até naquela livraria, na Afonso Pena, que agora me foge o nome, que a gente folheava algum ou outro exemplar que chegava aqui, daquela edição da Esquira, alguma coisa. Então, as coisas custavam muito a chegar aqui. Com as bienais de São Paulo, aí melhorou, porque os partidos começaram a se movimentar para ir ver Bienal, para ver essas coisas todas. Mas nós éramos muito pobres de informação. Então nós não acompanhamos assim durante muito tempo. Chegava assim, o impressionismo já estava com quase 100 anos, quase todo mundo é impressionista. O cubismo chegava, um ou outro ousava. Depois a arte abstrata. Então no concretivo nós tivemos vários que aventuraram pelo concretismo, feita o Mário Silésio, a Maria Helena Andrés, a Marília Gianetti. Alguns artistas se aventuraram pelo concretismo. E assim depois veio a abstração lírica. Fomos acompanhando assim, não formando grupos fechados. O grupo que se formou mais aqui um pouquinho também não chegou a formar um grupo. Foi o concretismo, mas não chegou aqui não. Eles participavam mais com o concretismo em São Paulo, uma turma em São Paulo e outra turma no Rio. Não chega a ser movimento não. Agora com a globalização, tudo vem, informação vem direta. Agora sim, depois da globalização, as vanguardas todas acompanham os movimentos internacionais. Acho que Minas Gerais é muito provinciana, nós não tínhamos estradas ainda, então o que acontecia em Rio e São Paulo chegava aqui com muito atraso, né? Então eu acho que aqui era provinciano demais, tanto na Bienal de São Paulo, eles trouxeram, não tinha galeria de arte, não tinha nada. Então, quando eles trouxeram uma exposição da Bienal, que ficou exposta ali na entrada do edifício Mariana, que é onde se fazia exposições, fazia-se ali e no subsolo, ali na entrada do edifício Dantes. Veio uma exposição de São Paulo, da Bienal, uma parte, e o pessoal ficou tão indignado que tinha um galo, que se eu me engano, que era de Portinari, que rasgaram a tela. Rasgaram a tela. Depois que com o Juscelino e com a que trouxe Guignard para cá em 44, começou a mudar um pouco esse olhar do Belo Horizonte provinciano. Mas as mudanças não são feitas de uma vez, não, né? A gente é a longo prazo. Então a gente diz que Guignard tem a história da arte antes de Guignard e depois de Guignard, que ele realmente marcou um divisor de águas. A primeira exposição foi em 1961 ou 62, mas não estou na dúvida, lá no Automóvel Clube. Foi uma exposição que foi muito incentivo para fazer essa exposição. E na época era a presidente das Amigas da Cultura, Réia Silva. E ela falou, vai fazer essa exposição, a gente dá apoio e tudo. Então, foi no Automóvel Clube, foi um sucesso, um apoio das Amigas da Cultura. Aí saiu o retrato no jornal, meu marido quase morreu de ver meu retrato no jornal. Achava que naquela época não era muito bem a mulher com retrato no jornal, não. Meu marido quase morreu, tive uma briga com ele danada, que ele não queria que eu continuasse, sabe? Mas no fim, aos pouquinhos ele foi acostumando. Ela tinha muito a ver com a coisa popular e com paisagem, sabe? Do parque
tinha a ver, eu tenho uma série de procissão de Ouro Preto, em que eu assisti uma procissão de Semana Santa e fiz os anjinhos, os coroinhas, a procissão com palio, fachadas das casas de Ouro Preto com aquelas toalhas que eles penduravam nas fachadas, né? Era muito, e isso tinha lá, tinha bichos, eu tinha mania de pavão, tinha bichos, tinha santos. Era uma temática que corria ali entre a gente mesmo, sabe? Flores, eram coisas do dia a dia, parque municipal, essas coisas que a gente trabalhava dentro da escola mesmo, eram as circunstâncias da gente, o ambiente da gente. Depois é que a gente foi soltando, né? Essa primeira exposição, por exemplo, já tinha meus filhos, né? E eu lembro que eu pintei uma Nossa Senhora, que está até com o Afonso Ávila, que carregando o menino Jesus. Eu acho que era um mundo que eu queria para os meus meninos. É todo de flores, todo ingênuo. A Nossa Senhora com o nosso menino Jesus primeiro pôs um colar de flores, Nossa Senhora, ele com um coroa de flores também. É um quadro muito terno, sabe? Que tem muito a ver com essa maternidade. O menino Jesus está de costas, Nossa Senhora olhando para ele. Então, eu acho que esse quadro resume o meu sentimento de maternidade na época, que fica uma pintura assim, eu fazia florestas, flores, florestas tropicais, mas tudo assim muito alegre, muito fundo de mar, pintei muito fundo de mar, sabe? Era tudo mais assim, bem colorido, bem suave, era um mundo assim, meio maravilhoso, que eu acho que era um mundo que eu queria para meus filhos. Teve censura, né, nos artistas, inclusive nas bienais, mas o artista fazia por símbolos, então ele sempre conseguiu, né, levar. Mas teve uma bienal na Bahia que foi fechada, né, porque tinha muito protesto, muita coisa. Teve aquela repressão, né, mas pessoalmente, assim, para os artistas, teve alguns que tiveram que fugir, feito Vicente Abreu, e tiveram que ir embora do país, né, para não serem presos, né, porque eles eram um partido comunista e faziam um movimento tinha uns congressos, muitos artistas pertenciam ao partido, então houve uma certa repressão, porque eles tinham informação de tudo, né, mas não por causa da pintura, por causa da militância, né. Então vários colegas tiveram que sair ou se esconder por causa desse problema. Mas a arte, os artistas acharam uma maneira de falar por metáforas e por outras coisas, né? Inclusive na Bienal teve um que fez uma mensagem na percepção, escreveu uma mensagem e que você lia só no negativo, né? Mas quando você faz uma tela, você vê aquelas formas, parecia um abstrato positivo, mas se você fixasse os olhos e olhasse nas entrelinhas, era um negativo, a mensagem estava ali. Isso passou despercebido, porque isso precisa ter uma percepção desenvolvida. Então, os artistas sempre acham um jeito de expressar o que eles querem. Os 3 primeiros filhos foram seguidos. Então, eu fiquei muito presa e trabalhava pouco. E também era o meu lazer, porque com 3 filhos seguidos, eu tinha que, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um crescimento interior muito grande, que a maternidade faz a gente olhar o mundo de uma maneira diferente, né? Todo mundo passa a ser um pouco seu filho e você começa a enxergar de uma maneira diferente. E eu saía muito com eles para ir para o parque, para dar uma volta de manhã, e então eu ficava mais presa em casa. Mas eu tive a sorte de sempre ter empregadas boas, sabe? Depois eu tive um espaço de tempo entre os primeiros filhos e os últimos, e nesse espaço de tempo eu comecei a trabalhar outra vez. Foi esse período que eu voltei para a escola, que eu comecei a usar o ateliê da escola, que eu morava em apartamento, e a tinta, o material era tóxico, então eu comecei a ir para a escola ganhar. Mas aí eu engravidei outra vez, e vieram gêmeos. E com essa minha volta à escola, eu andei substituindo alguns professores de vez em quando. Às vezes faltava um professor, eu ia para o ateliê, eu estava na escola, entrava e ajudava. Com isso, quando meus meninos nasceram, eu afastei outra vez.
mas eles já estavam assim, grandinhos, com alguns meses, quando a escola passou por uma crise e tinha que chamar professores para trabalhar de graça, porque não tinha dinheiro. E minha Maria Helena Andrés, que pegou o diretor tinha renunciado e a Maria Helena Andrés assumiu a direção da escola. E ela foi atrás de mim para eu dar aula na escola. E meu marido não queria de jeito nenhum, né? Porque naquela época a mulher não podia trabalhar fora de jeito nenhum. O machismo não permitia. Mas eu falei, não, está na hora de eu retribuir o que Guimarães fez por mim. Vou trabalhar, eles não têm condições de pagar professor, eu vou dar a aula, né? Para ajudar. E com isso eu fui para a escola dar aula. Aí quando eles abriram o concurso, em 66, quando eles abriram o concurso de professor, eu falei, agora você vai sair, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer concurso e vou continuar, porque eu gostei. Acho que se não fosse um convite desse, eu nunca seria professora, não estava na minha cabeça ser professora. Só que eu comecei a dar aula e gostei de dar aula. Deu um resultado bom e eu gostei. Então, aí continuei como professora. E fiquei quase 40 anos na Guimarães dando aula. Comecei na Guimarães. Inclusive, comecei a dar aula quando o João Qualha, que deu esse curso na Guimarães. E quando a Maria Helena me chamou para dar aula na escola, eu comecei dando desenho e introdução à litografia, que a gente diz. Mas uma coisa muito básica, sem cor, só ensinando a técnica. Mas aquilo não era mesmo que me chamava muito, não. Era mesmo desenho, estava me agradando mais ser professora de desenho. Depois eu mesma sugeri que se chamasse a Lotus Lobo para ocupar essa cadeira de litografia e eu fiquei com desenho. Sabe? Agora, eu adoro litografia, tem muito a ver com o meu trabalho, que é trabalho mais com a guarda em cima da pedra, mas eu não posso dizer que eu sou uma litógrafa, não, porque eu não me dedico a minha vida à litografia, não. Eu faço algumas litografias, porque litografia exige um ateliê na sua casa. É uma técnica muito pesada, então eu preciso de ir a uma oficina de litografia para trabalhar litografia. Isso já dificulta um pouco. Uma pedra muito especial, em que você tem que polir essa pedra, você tem que desenhar. A pedra é porosa. Você trabalha com um lápis gorduroso ou com uma tinta especial e quando o desenho está pronto, você lava a pedra e passa em tinta com rolo. Onde está aberto os poros, você já preparou a pele, ela não pega tinta. Porque a água repele na parte que você não pega. E a tinta só pega no lugar onde está desenhado. Depois isso é passado por um processo de fixação com goma acidulada. É um processo, uma cozinha demorada. Depois disso que vai entrando na prensa para ser gravada. Agora tem que ter uma pedra para cada cor, sabe? E tem que fazer a referência e encaixar certinho a cor. É um processo muito... E as pedras são muito pesadas, é um processo bem pesado. Já foi o Rondon Pacheco, Francilino, Aureliano Chaves, aquele Coelho, né? Me lembro dele, gente, o Zanan Coelho. Eu não estou falando uma ordem assim, não é necessariamente na ordem que eles foram governador, não. E eles eram todos pessoas muito cultas e muito abertas. Eu acho que no Conselho de Cultura eu tive apoio para tudo que eu quis fazer lá, sabe? Então, o salão de cultura, o salão de arte de lá, o governo patrocinava prêmio, outros particulares também, mas o grande prêmio era do governo. Patrocinava peças de teatro. Não teve alguns movimentos, mas eu acho que foi um movimento de efervescência.
E o pessoal, não sei se é por causa da ditadura, reclamava mais, ia para jornal, não sei se era uma geração mais combativa. E até encontrei um deles, um dia, brincou comigo, Sara, a gente era feliz e não sabia. E ele era um desses mais combativos, entendeu? O governo tinha um conselho de cultura, as pessoas faziam um processo pedindo patrocínio e só tive um probleminha quando eu patrocinei nós no conselho foi aprovado um patrocínio de um seminário sobre ideologia na Fafiche. Aí foram falar que ideologia, né, era que eu estava fazendo camufladamente um seminário contra o governo. Aí eu tive um probleminha que até provar que o seminário de ideologia era a história do pensamento, que não tinha nada a ver, e que eles mandassem então uma pessoa para assistir, para ver que era a história do pensamento. Também tive um probleminha nesse sentido, sabe? Que eu fui chamada lá no palácio para saber o que era aquilo, do governo, né? Mas depois que passou isso, fiquei meio ameaçada de ser chamada para depoimento, né? Mas foi sanado tudo isso porque na ata do conselho eram 17 membros e a maioria dos membros ligados ao governo, a outra metade era um pouco contestadora, mas todos assinaram concordando com o seminário. Então, por aí eles acabaram deixando. Foi o único aborrecimento que eu tive. Agora, a gente era tão livre naquela época que o Zé Carlos Lenda, que era da arquitetura, ele, do Sindicato dos Arquitetos, ele me chamou para fazer um protesto, que eles estavam querendo vender uma casa, um casarão ali perto do Grupo Afonso Pena, de esquina de Rua Bernardo Guimarães com João Pinheiro. E eu participei do protesto. Ninguém me mandou embora por causa disso. Só falei, mas quem é? Você é do governo, está protestando contra a gente? Quer dizer, o conselho apoiou. E nós não fomos chamados e nem reprimidos por causa disso, não. Quer dizer, eu achei que os governadores mineiros não entraram nessa linha dura, não. Sabe, o governo de Minas, a gente não sentia, não. Lógico que tinha as restrições, censura em televisão, as censuras todas, mas nos projetos, por exemplo, que a gente fazia no conselho, eu nunca recebi uma censura. A não ser desse ideologia, que foi uma denúncia, e esse que realmente o presidente do conselho protestando contra o governo é muito engraçado, né? E eu também, na Avenida Alves Cabral, com a Rua da Bahia, tinha um prédio ali, tinha uma águia em cima, um prédio antigo muito lindo. Nessa mesma ocasião, eles iam demolir aquilo, nós entramos também em campanha, e aquele não foi demolido. Por incrível que pareça, assim que entrou o governo livre, né? Um dia para a noite aquilo foi para o chão. Sabe? Para ninguém protestar, foi assim, um fim de semana. Não deu tempo nem de nada. E a gente, na ditadura, a gente sabia o que eles iam demolir ou não. Né? Então, eu acho isso muito relativo. Agora, não foi uma época de repressão mesmo, a história está aí para contar tudo, mas eu me senti completamente livre no conselho para fazer qualquer coisa. Apesar das pessoas que trabalharam para o governo ficarem meio marcadas na época, só quem protestou e quem foi expulsa que foi glorificado, uma medalha de honra, né? Mas eu acho que quem ficou aqui lutou muito para que as coisas acontecessem, sabe? No conselho tinha o J. D'Angelo, o Márcio Belém, o Aires da Mata Machado. Era muito eclético o conselho, tinha representante em todas as áreas, tinha o Dom Serafim, tinha o Padre Lázaro, tinha o Oscar Mendes, Vivaldi Moreira, Geraldo Faria, tinha todo tipo de gente no conselho. Então, a gente tinha uma visão muito abrangente, ideologicamente, das coisas que estavam acontecendo. E todos trabalharam muito para que as coisas acontecessem. Na época, eu achei que a gente não estava fazendo nada, mas hoje eu vejo um número de publicações que nós fizemos, seminários de cultura mineira que nós fizemos, trazendo grandes nomes da cultura para o debate. Eu tenho uma coleção imensa de livros, sabe? E livros publicados, livros importantes para a cultura mineira. Por exemplo, o livro Capital, né, do Fósculo, do Avelino Fósculo, que é muito importante, ele foi reeditado, Guerra dos Emboabas, e aí por aí vai, mas publicamos muita coisa mesmo. Hoje eu olho as revistas do Conselho, olho tudo, hoje eu acho que nós fizemos muita coisa, principalmente para uma época de repressão.
fiz uma exposição ainda no Minas Tênis Clube, porque era nos clubes que se fazia exposição, não tinha galeria. Depois teve a Galeria Grupiara e a Galeria Guinhar. A Grupiara ficou por algum tempo, porque o mercado aqui era pequeno demais. A Galeria Guinhar, que era dirigida por Sálvio de Oliveira, o Sálvio era muito batalhador e ele conseguiu manter essa galeria durante muitos anos, ali no Teatro Marília. E ali também era um ponto de encontro, que tinha um bar em cima, onde o pessoal todo das artes se reunia, e tinha o teatro, propriamente dito, galeria de arte. Também o Teatro Marília era um lugar onde todo mundo se encontrava, entendeu? Depois que eu fiz uma exposição, eu vim trabalhando, pesquisando, participando de salões de bienais. O diretor do Museu de Arte Contemporânea, Walter Zanini, que é um crítico historiador e crítico de arte, foi me acompanhando nos salões de arte do Brasil, se interessou pelo meu trabalho. E ele me pediu para enviar os meus trabalhos, uma quantidade maior para ele. Mas antes dele pedir, teve um caso muito insólito, que era que lembra que o Otlar Rezende falava, que o mineiro é solidário no câncer. Nessa ocasião, ele pediu informações minhas, porque ele morava em São Paulo, para mandar um trabalho meu para a Bienal de Tóquio, que estava muito dentro da linha da Bienal. E uma mineira que esteve lá em São Paulo informou para ele que eu fazia arte por acaso, que eu era casada com um empresário, que eu não tinha consciência do que eu fazia. Só sei que ele ficou na dúvida de me mandar por causa das informações que ele teve em mim. Quando ele veio acompanhando uma exposição em Belo Horizonte, do MAC de São Paulo, ele era diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, ele foi à minha casa, já chegou tarde da noite, já estava achando que ele não ia mais, e me sabatinou. De tirar tudo, mostrar para ele o meu caminho todo. E nunca vi tão perguntador na minha vida. Me sabatinou mesmo. Aí ele me contou o fato. Olha, eu ia te mandar para a Bienal de Tóquio, mas infelizmente eu não te mandei porque a informação que eu tive sua era outra e eu tive receio de te mandar. Mas eu vejo que fui muito mal informado. Que você sabe muito bem o que você quer, está muito por dentro da arte e é muito bem informado. Então, ele levou mais trabalhos meus e mandou lá para a Europa. E nessa ocasião ele mandou vários artistas brasileiros, alguns mineiros, gente do Brasil inteiro. E ele me mostrou uma carta depois do curador, lá do pessoal de Paris, dizendo que falava assim, fulano parece com Beltrano, Silcano parece com tal artista e tal, que achou completamente original, que tinha uma carga realmente fantástica e poética grande, era eu. Então, numa leva grande que ficou só eu. Foi uma maneira de eu me sentir bem, né? Porque meu trabalho não era muito aceito aqui, não. Aliás, era muito pouco aceito, era bem combatido. Mas como um movimento internacional me aceita, quando você passa para um nível de expor com grandes nomes da arte mundial, aí as pessoas têm que te engolir, né? Um crítico de arte uma vez falou comigo que gostava, um mineiro, gostava muito do meu trabalho, mas no dia que ele me conheceu, que eu com minha cara não podia ser artista, não. Hoje esses preconceitos já acabaram, mas naquela época, era dos anos 60, todo mundo andava de saião, de chinelo, de pé, de cabelo encebado, e eu nunca entrei nessa linha de hippie, sabe? Eu acho que para ser artista, eu sou por dentro, não é por fora. E como eles estão acostumados com os artistas todos de sandália, todo aquele riponas, né? E eu não tinha nada de ripona. E eu acho que eu me vi a minha imagem, não podia imaginar que eu não aderisse ao movimento, né? Eu acho fantástico o movimento, mas não é a roupa que vai fazer. Até que eu adorava roupa indiana, sabe? Mas roupa indiana, assim, uns conjuntos indianos bem comportados. Eu usava muitas roupas da moda de indiano, usava tudo isso, até as coisas que... Mas eles falam que era hippie de boutique, né? Então, deixa até lá. Preconceito existe sempre. Eu fiz várias exposições com artistas mineiros nos Estados Unidos, coletivas. Fiz uma exposição, não sei se foi em 71, 73,
lá no Brasil, América, não, é BAT, Brazilian Cultural Center, lá em Washington, com um grupo de mineiros. Nós fomos para a inauguração. Essa foi a primeira com mineiros, né? Depois teve uma série de exposições de mineiros lá nos Estados Unidos que eu participei. Com o Grupo Internacional FASES, eu fiz em 67 em São Paulo. Mas não foi o Grupo Internacional, foi um grupo que se chama, no Brasil o grupo chama Grupo Austral. Foi com esse grupo que eu fiz uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Daí em diante eu fui fazendo uma série de exposições no mundo inteiro, em vários museus, com o Grupo FASES. Sempre em museus, em grandes galerias. E em 74 eu participei de uma grande exposição em Bruxelas, que eles inauguraram o anexo do museu de lá, que era a parte do Museu de Arte Moderna e de Arte Contemporânea. E eu participei nessa coletiva de inauguração dessa ala do Museu de Bruxelas. Eu acho isso importantíssimo, com grandes nomes internacionais, né? E tem depois na Polônia, na Tchecoslováquia, e por aí vai. Eu conhecia porque a Rea Silva, que faz a da Cultura, que se viu um trabalho, interessou em apoiar uma exposição no Automóvel Clube. Eu conhecia o movimento, conhecia aquelas senhoras, mas não participava de nada. Mais tarde, quando a Nix Aouxa retornou como diretora, não lembro, ela pôs uma série de artistas como sócios beneméritos, que nós doamos gravura com a campanha delas. Era um grupo de artistas de artes que ela convidou para sócios. A gente não era sócio efetivo, não. E depois, com o tempo, uma das gestões, uma das diretoras, acabou com isso tudo. E uma outra direção, eles inventaram, pegar uma diretora, eu não frequentava. Eu frequentava algumas coisas delas, exposições, as peças de teatro, né? Mas depois dessa época, vieram me convidar para a diretora. Foi logo que eu saí do Conselho Estadual de Cultura. Eu achava que não dava conta, porque não era o meu mundo, assim, trabalhar assim, com os amigos da cultura, né, de uma maneira tão abrangente, né? E ia me ocupar muito tempo socialmente, então eu não quis não. Mas na insistência delas, eu não sei se eu disse sim ou se elas entenderam sim, eu fui como presidente das Amigas da Cultura. Mas foi um período muito rico para mim, de aprendizado, de convívio com as pessoas, com senhoras muito finas, interessadas em cultura, e tive a oportunidade de organizar alguns programas bons, então foi uma experiência boa. Moacir Lapesa ia lá, fazia umas palestras, o grupo ia para a Bienal, quando Picasso esteve aí, o grupo foi para a Bienal. Elas apoiaram muitas peças de teatro, então foi quase como uma continuidade do trabalho lá no Conselho de Cultura. Então, gostei bastante, palestras, e pessoas de peso fizeram palestras para a gente. E na época introduzi um curso, uma oficina literária, e essa oficina literária existe até hoje, e algumas das associadas têm sido premiadas com livros de poesias e com livros nacionalmente premiadas, então foi gratificante. As reuniões no Automóvel Clube, e que era um clube muito fechado na época, e tinha muito sarau, elas geralmente pessoas que viviam mais nessa parte da sociedade, né, que badalam um pouquinho, isso trouxe uma discriminação muito grande, elas carregaram uma carga de discriminação muito grande. Depois, com o tempo, vieram umas diretoras que diminuíram isso um pouquinho, os eventos aconteciam ou na sede ou em lugares culturais, né? E eu procurei, nas Amigas da Cultura, fazer um trabalho que a gente tinha discutido lá no Conselho Estadual de Cultura, mas não fui compreendida na época, que era um trabalho que hoje vocês chamam desse trabalho voluntário. Mas era um trabalho voluntário diferente, que era assim, por exemplo, na Hemominas, eu queria fazer uma biblioteca e que elas
ler assim para as pessoas, tem pessoas de várias idades. Depois eu pude fazer isso na Escola Guinhar, um grupo fez isso lá. Outra época era, por exemplo, ajudar a montar uma biblioteca no Hospital Mário Pena, nos asilos, para essas pessoas marginalizadas, era pedir doação de livros para colocar nesses lugares. E era um trabalho ligado a levar cultura a esse pessoal todo marginalizado. Mas o conselho lá de lá não proibiu de fazer isso, porque na época no estatuto é proibido fazer filantropia. Mas eu não estava querendo fazer filantropia. Aí foi um mal entendido e está difícil explicar isso. Então, eu não implantei isso lá não, sabe? Mas na época a gente chamava isso de uma cultura marginal, né? Hoje são os excluídos, né? Tem outros nomes e tem uns... Eu não sei se eu chamaria excluído o pessoal que está em hospital, em asilo. Eu acho que eles estão marginalizados muito mais do que excluídos, né? E precisando, assim, em vez de aquele ambiente de doença, disso tudo, dar livros para ler. Quanta gente quer dispor de livros, né? Então, era isso que eu queria fazer, mas não foi compreendida na época, não, e então eu não fiz isso. Mas tive a oportunidade de fazer vários cursos muito bons, de oficinas. Eu fiz um clube de livro também, do livro, que deu muito resultado. Então, eu prossegui trabalhos que de outros diretores já vinham fazendo também, né? E implantei outros que continuam até hoje. Então, isso é participar com um pouquinho, né, da minha experiência anterior, pude aplicar lá. A arte internacional é toda conceitual. Não se faz, decretado até, aliás, a morte do quadro foi decretada há 100 anos, né? Não é da agora, não. E as vanguardas querem fazer rupturas com a linguagem, né, da tradicional das artes, para inovar. Acontece que essas rupturas têm havido sem parar, então está caindo uma repetição. Então, tudo tem conceitos. Se você não foi iniciada nos conceitos, você não entende. Exige uma certa iniciação. E eu acho isso importante, cada movimento desse, que ele acrescenta no seu fazer. Para quem está trabalhando em arte, esses movimentos vêm somar informações. Você está entendendo? Mas o artista que já começa daí, ele perde toda a informação do passado se ele não segue o caminho do pensamento da humanidade, do desenvolvimento do homem. Porque nós somos um elo de uma corrente. Nós aprendemos no passado e aprendemos no futuro. E o presente que a gente tem que viver é você, consciente ou inconscientemente, você tem, na sua obra, contém o seu tempo. E muitas vezes, se o artista fica demais nessa erudição muito grande, ele não tem ele mesmo tempo de fazer uma reflexão e fazer uma coisa dele do seu tempo. Às vezes ele vai pegando os filósofos, os pensadores e montando uma situação, sabe? Então, esse é o problema. Agora, algumas dessas instalações são muito inteligentes e muito interessantes, mas a maioria é uma repetição de coisas já feitas. A mesma coisa foi o abstrato. Em todos os movimentos de arte tem um mundo de picaretagem. Tem gente que não sabe desenhar e jogou mancha para todo lado e foi para quem não sabe desenhar, foi uma maravilha. Tem uns que fazem uma verdadeira estamparia, né? E por aí vai. Em todos os momentos que a arte mudou, em toda hora tem os seus picaretazinhos. Arte para mim é vida, é tudo junto, e que extrapola qualquer conceito. Se você me perguntar o que é vida, o que é viver, eu não sei te responder. Eu acho que arte é a mesma coisa. Qualquer opinião conceitual é uma mera opinião muito individual, né? Mas eu acho que arte e vida vêm junto. A gente, quando mexe com arte,
a gente é picada pela arte, a gente não consegue se desvencilhar dela nunca mais. Ela faz parte da sua vida. Eu falo, não é 24 horas por dia, não é 48. Porque é tão intensa que... Olha só que eu não consigo ficar um dia sem pintar, não. Eu fico muito tempo. Eu sou mãe da linha do Dalí. Eu tenho que esperar uma gestação de uma ideia, eu tenho que esperar um tempo de gestação. E arte, para mim, não é só pegar no tinta e pintar o tempo todo, não. Quando eu estou em Nova Lima, quando eu estou dirigindo uma coisa de arte, quando eu estou pensando, eu estou criando, eu estou envolvida com arte. O meu trabalho é envolvido. Quando eu estou dando aula, a aula às vezes exige mais criação na minha aula que na minha própria tela, que eu tenho que mudar de circunstâncias de acordo com o aluno, perceber o aluno, me exige muita atenção. E eu acho que esse viver é que enriquece a minha aula. Se eu ficar só no ateliê pintando, eu não estava em contato com o mundo, com os fatos, com as pessoas, com as coisas. O que eu tinha que pôr no meu trabalho? Acho que quanto mais eu viver, mais rico vai ser o meu trabalho. Que o outro me enriquece muito. Se eu converso com uma pessoa inteligente, eu saio enriquecido. É aquilo que o francês faz. Se você tiver uma maçã, eu tiver uma maçã e nós trocamos uma maçã. Agora, se eu tiver uma ideia, eu tiver uma ideia e nós trocamos, nós saímos com várias ideias. Eu acho que é por aí. Eu acho que eu ficava todo dia no ateliê pensando, pintando. Eu estou fazendo uma linha de produção de quadros, mas não estou fazendo arte. Eu acho que o artista tem um tempo para assimilar, um tempo para gestação e um tempo para trabalhar. Quando me vem aonde trabalhar mesmo, eu trabalho sem parar. Mas também quando eu esgotei aquilo, eu paro e dou tempo para outra gestação. Então, isso, cada artista tem um ritmo. Eu acho que gosto muito desse exemplo da natureza, que tem florzinha que floresce o ano inteiro. Tem flores que surgem, árvores, flores em determinadas estações. E tem plantas que precisam de uma coisa especial, como orquídea. Orquídea, quando floresce, tem exposição especial para todo mundo ver orquídea. A estrelites é de 7 em 7 anos. Então, acho que nós fazemos parte da natureza, esquecemos isso. Não existe regra para artista, não. Sabe? O Salvador Dalí dizia que ele ruminava não sei quanto tempo, entrava em gestação não sei quanto tempo, aí quando estava tudo pronto que ele trabalhava. Entendeu? Eu acho essa fala dele muito interessante, sabe? Porque realmente a gente fica em tempo de falar, não estou com vontade de trabalhar, e de repente você vai captando o mundo, você vai captando os fatos, as coisas, as pessoas, conversas, ideias, e de repente as coisas surgem. É todo um processo. E que o seu processo, você está atento ao mundo o tempo todo. Quando você desenvolve o olhar, é para você pescar tudo que está à sua volta. Por analogia, não é só o olhar que você desenvolve os 5 sentidos. Você se emociona com a música, com o sabor dos alimentos, com o cheiro das coisas. Você desenvolve inteira, não é só o olho, não. Entendeu? Então, às vezes, uma coisa que te toca, um cheiro, que te traz uma lembrança, é que vai fazer sua memória acordar uma referência sua. Nós somos feitos de quê? Os nossos repertórios são feitos de referências de uma vida vivida. Se você não tem uma vida vivida, não tem um leque de referências, você fica pobre de ideias. E para você enriquecer e se abastecer, você precisa do outro, você precisa do mundo. Você vai falar de quê? Se você não fizer isso. Então você fica pobre de ideias, pobre de imagem, pobre de tudo. Não é? Então eu acho que essa convivência, eu necessito. Essa convivência com o outro, com o aluno desafia, te provoca milhões de ideias e provoca, você vai conversar, vai numa reunião, na reunião também surge uma opção de ideias, e você não tem que ter ideias sobre os seus quadros, não. Por exemplo, a arte atual fala que o artista tem que fazer intervenção na cidade, intervenção na natureza, não. Acho que a minha intervenção que eu faço é nos lugares públicos, com as pessoas. Quando eu estou em Nova Lima trabalhando, eu estou na Escola Guinhar trabalhando, eu estou intervindo. Eu estou dando aula, eu estou trabalhando com cabeças que vai ter um efeito multiplicador. É uma intervenção. Eu não preciso de mudar nada na cidade, nem fazer símbolos, nem coisas que as coisas que as pessoas não entendam. Para mim, a minha vida já é uma intervenção direta na sociedade, com os alunos, com as pessoas todas, ou nesses cargos que eu ocupei. Eu acho que essa daí que é a minha intervenção. Agora, a minha expressão é no meu quadro.
Música